pouquinho mais leve, que das semanas. Nós vamos fazer o estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de um dos mandamentos de Jesus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E entendamos que mandamentos vem da palavra mandar. Então Jesus fez os 10 mandamentos mandando que nós obedecêssemos. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, observar nesse mandamento, por que Jesus mandou que nós honrássemos o nosso pai e a nossa mãe, ao invés de mandar que nós amássemos o nosso pai e a nossa mãe? No dicionário, honrar, entre outras definições, quer dizer respeitar. Então Jesus queria que nós respeitássemos os nossos pais e tivéssemos por eles gratidão pela oportunidade da reencarnação. Mas nós vamos ouvir algumas pessoas dizendo assim: ah, mas eu não pedi para nascer. De fato, a gente não pediu para nascer. A gente implorou para nascer. Porque a reencarnação é a única oportunidade de refazermos a nossa história, é a única oportunidade de redenção e de nós encontrarmos o caminho prometido por Cristo, o caminho da felicidade. É a única oportunidade do nosso aprimoramento moral. E Emmanuel diz que para cada espírito encarnado, existem de 3 a 4 espíritos desencarnados. Para cada espírito encarnado, de 3 a 4 espíritos desencarnados, desesperados pela oportunidade da reencarnação. Então, só por isso, já é o suficiente de seguirmos o mandamento de Jesus, de sermos gratos aos nossos pais. Porque ninguém veio para esse planeta numa nave espacial. Nós viemos através do nosso pai e da nossa mãe. E se nós já sabemos que existe uma programação reencarnatória, que ninguém é pai e mãe por acaso, que nós não estamos numa família por acaso, que aqueles pais aceitaram ser nossos pais, nos darem a oportunidade da redenção, da reencarnação. Se eles aceitaram, independente de quem nós sejamos para eles. Porque muitas vezes os laços feitos na Terra, na nossa vida, na nossa família terrena, são feitos entre os espíritos que não nos são simpáticos. Por isso Jesus falou que nós tínhamos que ter pelos nossos pais obediência, submissão, gratidão, benevolência. E André Luiz diz que a dívida que nós temos com os nossos pais é impagável. E tudo que nós fizermos contrário às leis de Deus para o nosso próximo, essa causa terá um efeito. Mas essa mesma coisa, se nós fizermos aos nossos pais, esse efeito será muito maior. A Bíblia diz que Deus pune com rigor quem não obedece o mandamento de honrar o pai e a mãe. Mas por que Jesus nos mandou honrar ao invés de amar? Porque Jesus sabia que os laços sanguíneos não são necessariamente suficientes para se estabelecer os laços entre os espíritos. Porque nós temos 2 famílias, a material e a espiritual. A família espiritual é formada por aqueles espíritos que nós já criamos laços de sentimentos, laços de amizade, laços de amor. É formada por aqueles espíritos que nós atraímos pelas nossas vibrações, pelas nossas afinidades, a família espiritual. Vão se formando grupos espirituais, de espíritos que vão se atraindo pelas mesmas vibrações, pelas afinidades e pelos amores que já foram se criando, através da família material principalmente.
E a família material, ela é formada por alguns espíritos da família espiritual, não necessariamente todos da nossa família são da nossa família espiritual, formado também por a nossa família material é formada também por aqueles espíritos que a gente atrai pelas nossas afinidades e formado por aqueles espíritos também que a gente tem que resgatar as dívidas, que a gente tem que refazer a história. E aí é que entra às vezes o problema, né? Quantas vezes a gente escuta falar de mães e pais que têm 2, 3 filhos e mostram uma predileção explícita por um e às vezes uma certa rejeição pelo outro. Aí a pessoa vai falar assim, ah, mas então se eu sou rejeitado eu não tenho nenhum compromisso, né? Sou rejeitado pela mãe. Lê do engano. Porque aquele que é rejeitado hoje pode ter sido o que rejeitou em outra ocasião. Aquele que está sendo negligenciado hoje pode ter sido aquele que foi negligenciador em outra ocasião. Nós temos a história de uma palestrante que é psiquiatra, que ela atendeu uma menina dos 7 aos 14 anos. E a menininha, ela reclamava, porque era ela quem tinha que cuidar da mãe. Ela, aos 7 anos, precisava dar a mão para atravessar a rua, ela atravessar a mãe. Se precisavam de um táxi, ela que tinha que ligar, ela que tinha que ver se tinha dinheiro para pagar. Desde os 7 anos, enquanto as amiguinhas dela, as mães cuidavam. E essa psiquiatra, ela fazia um trabalho de regressão de vidas passadas. E ela viu que a menina, em outra ocasião, tinha negligenciado com a mãe. Então recebeu aquela oportunidade, ainda enquanto filha, para que quando fosse mãe, não errasse novamente negligenciando com os filhos. Então nós nunca sabemos que espíritos vão encarnar conosco. Se nós formos os devedores, ou se foram eles os devedores conosco. Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade do esquecimento. Porque imagina a gente saber que receberíamos como filho o nosso assassino de outra vida. Jesus sabia que o amor, ele cura tudo. Ele é capaz de curar as mazelas do ódio, do ressentimento. Mas às vezes a gente não consegue numa encarnação só. A gente precisa de 2, 3 encarnações para estreitar esses laços. Aí nos dá o esquecimento. Mas mesmo com o esquecimento, no subconsciente espiritual nosso, tem aquela impressão. Então a gente tem aquele rançozinho que a gente não sabe de onde veio, do que se trata. Mas nós não sabemos se fomos nós os culpados ou eles. Então cada um faça a sua parte. Nós temos a história dos pais de André Luiz. André Luiz, o pai dele na última encarnação em que André Luiz viveu na Terra, foi médico também. E teve uma mãe com uma elevação espiritual muito grande, que aceitou que o pai dele tivesse 2 amantes. Ela criou o filho com muito sacrifício, fez muito sacrifício para que ele se tornasse médico. E aceitou, em nome da família, que o marido continuasse com as 2 amantes. Quando o marido desencarnou, ele e as 2 amantes foram para o umbral. A mãe foi para uma dimensão acima do nosso lar, que já era um espírito mais evoluído. Mas ela chamou André Luiz e falou, filho, vamos resgatar o seu pai no umbral. Mas ele só quer sair de lá se for junto com as 2 amantes. Mas ela, um espírito resignado, falou, eu fui no departamento de reencarnação, no Ministério de Reencarnação, e pedi para que eles reencarnassem junto comigo. Eu aceitei ser esposa dele novamente e recebi as 2 amantes como filhas.
imagina se a gente não tem a misericórdia do esquecimento. Ela receber as duas amantes como filhas, né? Então, como nós não sabemos, nós temos que entender que nessa encarnação é tudo passageiro, é tudo rápido e que cada um faça a sua parte. Nós temos o caso também de dois amigos que montaram um negócio juntos e o negócio prosperou muito, deu muito certo, começou a crescer, deu muito dinheiro. Um deles falou assim: quero tudo pra mim. Roubou tudo do outro. O outro que foi roubado falou: bem, fui roubado, não tem mais nada, não tem alternativa. Ao invés de buscar outros caminhos, entrou numa depressão profunda e morreu. Aquele que ficou, tirou tudo, fez o negócio prosperar ainda mais, teve um filho, um neto, amava aquele neto tremendamente, mas sentia uma coisinha com aquele neto, assim, um desconforto. E o neto herdou tudo. Quem era o neto? Era o amigo dele que foi roubado e pediu o direito de receber tudo de volta. Então, aos pais cabem colocar os filhos na direção do progresso moral, do progresso espiritual, da educação segundo o lugar em que vivem. Aos pais cabem isso. Porém, se os pais negligenciarem, responderão em tempo oportuno por isso. Mas não cabe aos filhos o julgamento aos pais. Aos filhos cabe a obediência, a submissão, o respeito e a gratidão. E aos pais cabe também, e nós temos uma lei aqui no Brasil, que um pai não pode falar mal, o pai não pode falar mal da mãe e a mãe não pode falar mal do pai. Chama-se alienação parental quem faz isso. Aos pais cabe não macular a imagem do outro. A mãe não pode falar mal do pai, o pai não pode falar mal da mãe para o filho. E aí nós temos o caso de uma senhora, na ocasião era uma moça que engravidou, e o pai da criança falou: se você deixar nascer a criança, eu vou embora, vou te abandonar, não quero filho de jeito nenhum, se você tiver o filho, eu vou embora. Ela falou: então pode ir embora porque eu vou ter meu filho. E ela teve com dificuldade, ficou sozinha, criou o filho, e toda vez que o filho perguntava a ela: mãe, mas e meu pai? Ela tinha vontade de falar: ele é um cafajeste, cretino, que te abandonou, que queria que eu te jogasse fora, que eu tirasse você. Mas ela, por amor ao filho, falava: meu filho, o homem bom estava ali. Olha, mas era um homem bom, um homem correto, um homem bom. O homem bom estava ali. Teu pai era um homem bom. Teu pai era um homem estudioso. Teu pai era um ser humano do bem. Teu pai se formou em direito, teu pai era advogado, mas morreu cedo, coitado. Mas homem bom estava ali. Aí o filho, por projeção, estudou, tornou-se um homem correto, formou-se em direito e depois em juiz. Por quê? Se ela tivesse falado a verdade para ele, mais vale uma mentira que consola que uma verdade que machuca, né? Se ela falasse para ele a verdade, talvez ele, por projeção, tivesse se tornado um homem ruim. Porque nós não herdamos dos nossos pais as características morais. Definitivamente não. Nós herdamos dos nossos pais as características físicas. As características morais nunca. Há quem diga assim: poxa, mas ele faz tudo errado igualzinho o pai. Mas ele faz igualzinho o pai porque ele já tinha tendência para aquilo e faz por afinidade e ou por exemplo. Não que tenha herdado do pai as características.
de Orlando, meu pai. Tudo culpa dele, porque tudo eu culpo Orlando, né? Mas eu vou seguir aqui o honrar o pai e a mãe. Eu poderia dizer assim, não, culpa é de Orlando, eu sou ruimzinha assim por causa de Orlando. Mas não pode, porque eu não herdei de Orlando as características dele, nem as qualidades, nem os defeitos. Eu tive os exemplos da minha mãezinha querida, que eu tenho que ressaltar que é minha mãezinha amada, mas as minhas qualidades e os meus defeitos são meus. A gente só herda dos pais as características físicas. Então, para os animais, por exemplo, como os animais não têm vida moral, estão também no caminho da evolução. Porque primeiro nós somos minerais, vegetais, animais, para depois nos tornarmos hominais. Os animais estão no caminho do progresso para se tornar hominais como nós. Mas eles não têm uma vida moral. Então eles só ficam com os filhotes até os filhotes conseguirem andar, se virar sozinhos. O passarinho, a passarinho mãe, ensina o filhinho a voar, a cadelinha cuida dos filhotinhos. Quando não precisam mais, eles não reconhecem mais como filhos. Mas para nós humanos, para nós pais, cabe colocarmos os nossos filhos no caminho da retidão, do progresso moral. E para nós filhos, que alguns aqui podem não ser pais, mas todos nós somos filhos. A nós cabe a gratidão aos nossos pais. E tem um subitem nesse capítulo que é a piedade filial, onde Kardec nos diz que nós temos para com os nossos pais, e isso também é lei no Brasil, abandono de incapaz é crime. Nós temos para com os nossos pais a obrigação na velhice e ou na incapacidade, e não é só de darmos a eles o que eles precisam materialmente falando, comida e casa, não. Kardec diz que nós temos que dar aos nossos pais, e aí entenda-se também pais que fizeram os filhos ou cuidadores, nós temos que dar a eles carinho, atenção, submissão, nós temos que dar segurança emocional, alegria e lazer para os nossos pais. E tem um outro subitem nesse capítulo, é muito pouco tempo para falar muita coisa, tem que ir resumindo. Tem um outro subitem nesse capítulo, que Jesus estava com seus discípulos, e aí falaram, ó Jesus, está vindo ali sua mãe, estão vindo seus irmãos. E Jesus falou, mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não é que Jesus estivesse desprezando a mãe e os irmãos, que Jesus não ia fazer isso, né? O que Jesus queria dizer é que todos nós fazemos parte de uma família universal. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Independente de onde tenhamos nascido, de raça, de qualquer coisa, de cor, de credo, não importa. Nós somos filhos do mesmo Criador, fazemos parte da mesma família universal. Então Jesus respondeu que todo aquele que faz aquilo que seu pai manda é seu irmão e sua mãe. Então, nós temos na família, para terminar o estudo, nós temos na família a melhor forma de superarmos as duas grandes mazelas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Quantas vezes um pai ou uma mãe deixam de comer para deixar para os seus filhos? Isso é exercitar o quê? A humildade e combater o egoísmo. Você deixar de comer para dar para o outro, né? Isso pode acontecer entre marido e mulher, entre irmãos. Um deixar de comer em função do outro. E quantas vezes um pai, uma mãe, um cuidador deixa de fazer alguma coisa para servir de exemplo para o seu filho? Isso é combater o orgulho. A família é a melhor forma que a gente tem na Terra para combater essas duas mazelas. Ela é fundamental para o nosso aprimoramento
comportamento moral. Muita paz para todos.